Muito boa noite, doutor Mário Pérez. Boa noite, querido Ricardo. Que bom te ver Prazer por estar aqui. aqui com você e com o seu público seleto. Muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui conosco. E, primeiro que nada, você me ouve bem? Está ouvindo bem direitinho? Sim, Ótimo. ouvindo bem. Que, que bom. Então, vamos aproveitar esse tempo juntos, mais uma vez. Tantas jornadas, tantas possibilidades de conversar com você em diversos momentos. E agora esse especial para que a gente possa trazer a sua experiência, a sua informação sobre como viver melhor. Então, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, doutor Mário. E já avisei a turma de que a gente vai trocar ideias. Temos algumas perguntas para você. Quem quiser já fazer as perguntas para você, já pode escrever aqui no nosso chat. A gente vai abrir um tempo determinado nessa conversa para a gente responder essas perguntas. Ou seja, você respondê-las, né? Nós temos o Fernando Fernandes, que está nos acompanhando aqui, para que possa organizar essas perguntas também, dar uma sequência legal. Tá bom? Bom, boa noite mais uma vez a todos. Doutor Mário também está aqui conosco. Doutor Mário, ele é um médico, ele é formado pela Santa Casa, na Faculdade de Ciências e Medicina de Santa Casa, possui um doutorado em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo e um pós-doutorado, fellowship, pela Thomas Jefferson University, da Filadélfia, né? Entre seu extenso currículo que ele tem para nos trazer hoje aqui, um dos detalhes interessantes é que ele é atualmente o pesquisador sênior do Hospital Israelita Albert Einstein, professor de pós-graduação no Instituto de Psiquiatria da Faculdade da USP, né? E teve experiência, né, dentro da medicina, com ênfase em neurologia, interessante que muito focada em epidemiologia das cefaleias, enxaqueca e comorbidades. Né? Ele também é fellow do American College of Physicians, ele é membro do comitê gestor do Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein. Ele também é membro do Board of Trustees da Sociedade Internacional de Cefaleias, meu foco em cefaleias, foco em dores de cabeça, né? Dentro de tantas outras atividades com cefaleia, ele é secretário da Sociedade Brasileira da Cefaleia, né? E presidente da Bratis, que é uma associação brasileira de cefaleia em salvas, que foca principalmente em dar apoio a pacientes com essa doença, né? E, por último, só para agregar um pouco, uma boa pitadinha no currículo do Dr. Mário Pérez, ele é autor do livro que chama-se Dor de Cabeça, O que ela quer com você, né? E ele, junto com esse livro, ele criou também o site cefaleias.com.br. Bom, após esse extenso currículo do Dr. Mário Pérez, e também, junto com isso, uma atividade que eu tenho com ele focado justamente em desenvolver um serviço específico para pacientes, né, com dores de cabeça ou cefaleia em salva, né? Então, me permito fazer a seguinte pergunta, doutor Mário Pérez, dentro da sua experiência e toda a sua formação, né? Qual seria para você, com toda essa sua experiência, né? Qual a conexão entre saúde e espiritualidade? Faz parte do seu currículo, né? Qual é, então, a conexão entre saúde e espiritualidade, doutor Mário Pérez? Bom, é uma pergunta aí que dá para responder e ficar horas, né, em cima desse tema. Existe uma conexão forte, né? Existe um tema hoje estudado cientificamente, que exatamente é essa conexão, e há uma série enorme de questões e implicações das práticas, experiências e crenças religiosas e espirituais e a influência no dia a dia das pessoas como um todo, na sua vida civil, nos seus comportamentos e também a influência na saúde. É importante a gente também definir
o que é o que a gente chama de espiritualidade, né? Porque para cada sistema de crenças, para cada religião, existe uma definição diferente, existe um conceito diferente, né? Então, a gente pode, de uma maneira bem abrangente, né, falar da espiritualidade com o aspecto imaterial da experiência humana, né? Então, vai desde as nossas crenças, vai daquilo que o nosso sistema de organização também social. Um dos impactos importantes da religiosidade, da espiritualidade, é inclusive o suporte social, né? O ser humano se agrupa de várias maneiras e a forma como ele se agrupa tem implicações diversas e ainda mais em períodos como esse, né, de incertezas, né, de tensões, mais ainda importante esse aspecto do pertencimento, né, de a pessoa se sentir mais protegida quando você tem aí quando você pertence a algum grupo, né? E isso também explica um pouco essa polarização, né, Ricardo, que existe, né? Então, as pessoas, elas tendem a se agarrar, isso a gente vê, ó, esses polos, né, essas frentes de esquerda mais radical, de direita mais radical, porque tem a ver com pertencimento, tem a ver com a sensação de proteção, né? Então, quando o indivíduo está mais vulnerável, ele precisa recorrer a um sistema que possa defendê-lo. Inclusive, essa pessoa acaba seguindo as regras também, né, de conduta desse grupo. Então, por isso que você vê pessoas surpreendentemente repetindo certas besteiras de um lado e de outro, simplesmente pela retórica até de pertencimento do grupo, né? Então, os extra-direitas falam isso, 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 aquilo. E a pessoa vai lá e repete. E em termos de religião, né, isso ocorre também, né, o sistema de crenças, o nosso exemplo básico do dia a dia também, né, o pertencimento em relação às nossas paixões, por exemplo, o futebol, né? Então, existe uma forma até, às vezes, doentia do indivíduo se vincular a certos grupos, né? Então, assim, existe também um lado predominantemente assim, de proteção, né, de benefício da espiritualidade em relação à saúde, né, das crenças, das práticas, das experiências espirituais gerarem alguma proteção, né, gerarem alguma melhora no estado de saúde, mas existem certas questões que precisam também ser bem entendidas e abordadas, que são efeitos colaterais também, né? Pensamentos tóxicos e comportamentos também que não são adequados, né? Então, para alguns exemplos, a considerar Deus, por exemplo, né, que no estudo científico da saúde e espiritualidade, a figura de Deus é central, né, em quase todas as experiências, as formas aí, os conhecimentos, as tradições. E você pode interpretar Deus, né, ou conceber, entender Deus de diversas maneiras, né, inclusive de uma maneira negativa. Aquele ser punitivo, aquele ser que está te vigiando, e se você fizer qualquer coisa, você vai receber algo muito negativo e tal. Enfim, são algumas questões aí que envolvem esse efeito colateral da experiência religiosa e espiritual, né? Mas vamos seguir com as perguntas, senão, se me deixar falar, vou embora aqui.
Você tem toda a razão. Teria muita coisa para falar sobre isso, doutor Mário. E o interessante é que, quando a gente aborda a questão da saúde, que é uma questão científica, com espiritualidade, que tem a ver com a religiosidade, não é? Eu entendo que, para a maioria das pessoas, ainda não é uma coisa necessariamente conectada. Ou seja, existem os credos, como você disse, e respeitando todas elas, né? Mas o efeito dessa conexão, como você citou agora, e principalmente a questão do convívio, dos grupos, né, da sociedade em si, eu tenho certeza que isso é algo que a gente deveria considerar mais, não é? Ou seja, É, essa prática da religiosidade, e você está, sabe, ou seja, você tem uma experiência profunda nesse tema, você tem oferecido várias palestras com isso, e certamente teria muito mais para conversar. Você tem toda a razão. Mas vamos passar para a próxima pergunta. Dentro dessa questão da saúde e espiritualidade, né? Já que você citou como essa conexão ela não somente existe, ela é verdadeira e é importante também. Então, qual a importância desta conexão, dessa saúde e espiritualidade para uma vida melhor das pessoas? Né? eu acho que tem até uma pesquisa que a gente realizou, e também com um pesquisador aí muito importante nessa área, que é o Dr. Giancarlo Lucchetti, que é lá de Juiz de Fora. Ele fez doutorado comigo aqui em São Paulo e está lá, dedicação integral na Universidade Federal de Juiz de Fora nesse tema de saúde e espiritualidade. Tem publicações aí diversas, é uma pessoa bastante importante nessa área, né? E essa pesquisa mostrou o seguinte, né? O que está por trás da proteção que existe da religiosidade e espiritualidade em relação à saúde mental. São duas coisas principais, que é significado e paz. Né? Esses são mediadores que têm uma importância maior e tem realmente uma implicação, né? Um efeito de proteção em aspectos de saúde mental. E faz sentido realmente, né? Quer dizer, significado, porque é aquilo que te motiva, né? Aquilo que te traz o ânimo para seguir adiante, e paz, que é o estado ideal, né? De estar em relação às tensões diversas que a gente percebe, né, e vive. Então, se a gente tiver, então, que dentro das várias crenças, né, dentro das várias religiões, se a gente tiver que buscar dois alicerces, né, dois pilares, seriam esses dois aí, significado e paz. Também é importante a gente traduzir ou destilar a experiência religiosa, né, e entender quais são os fatores que geram benefício na saúde e quais são os fatores que geram toxicidade à saúde, para que haja uma recomendação também, né, para as pessoas. E aí fica muito difícil você recomendar uma prática que é de uma afiliação religiosa, você recomendar para outra, né? Então, quanto mais aspectos universais a gente tenha nesse entendimento, melhor é o grau de recomendação. Quer dizer, o ideal, então, é que você possa falar num aspecto que seja para todos, independente do seu credo, e também um fenômeno que vem acontecendo com o passar dos anos, que é o de secularização. Quer dizer, as pessoas estão deixando de se dizer afiliada a alguma religião. Então, as pessoas não que sejam não religiosas, simplesmente não se declara como nenhuma afiliação. Ela pode ter, inclusive, uma espiritualidade muito intensa e alta e benéfica, mas sem uma religiosidade que a gente chama extrínseca, né? Quer dizer, que um formato, uma
um código específico de conduta, né? Quer dizer, o indivíduo ele tem a sua afiliação primária, né? E ele segue aquilo, e aí você tem uma diversidade de pessoas que algumas seguem muito à risca e frequentam muito e fazem muito daquelas práticas relacionadas àquele sistema de crenças, e outros menos, né, no caso, há um tempo atrás no Brasil, vão por aí uns 20, 30 anos, se você não tinha religião, você se declarava católico, né? Então, inclusive o censo, ele traz esse declínio, né? Quer dizer, você sai de 80%, 90% de pessoas se declarando católicas, e aí vai caindo, e hoje está em torno de 40 e poucos, né? E, ao mesmo tempo, um aumento das afiliações evangélicas, protestantes, né? E também um aumento de não religião, de não afiliados, aumento de espíritas como um todo. E então existe uma mudança mesmo, né? E não só no Brasil, mas no mundo todo, em relação à desafiliação, né, religiosa. Entendi. Entendi. Não tinha essa informação, essa percepção, doutor Mário, essa desafiliação. Eu percebo bem essa outra que você citou sobre a não externação, né, que é uma prática mais interna, não é? E não levar lá para fora. Agora, interessante ouvir de você como essa identidade, ou ter a consciência da religião aproxima a uma saúde por causa da prática em si, ou seja, considerando essa própria crença e a diversidade das crenças, né, como elas estão. Vivemos num país em que a gente tem uma diversidade, mas expressão de muitas religiões de distintas origens, né? Agora, nesse momento, como você colocou também, que todos estamos passando por um momento muito sério, de muita concentração, muito cuidado, né? A prática da religiosidade, ela favorece em muitos aspectos também, né? Agora, ter menos religião, a gente vai ficar depois para uma outra conversa, como é que isso vai ter um impacto, né? Isso que se fala, chega para mais saúde ou menos saúde, né? Agora, doutor Mário, com a sua formação, e que notável formação, porque além de médico, além de você aprender para ser médico na sua especialidade como neurologia, você foi além, você é um pesquisador, você é inquieto, não é? Você é estudioso e pertence a diversos grupos para entender mais sobre o melhor para as pessoas, principalmente no seu foco sobre dores de cabeça também, né? Então, nesse seu dia a dia, que é bastante diverso, e às vezes até adverso, né, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como você orienta seus pacientes para uma vida mais equilibrada e saudável? Muito boa essa pergunta, essa colocação, Ricardo, porque essa realmente é a última finalidade, né? Que você tenha recomendações que ajudem as pessoas, né? E aí é muito complicada você fazer uma recomendação, ou você forçar alguma prática que não seja própria do sistema de crença das pessoas, né? Por isso, daquela questão ali que eu tinha colocado anteriormente sobre universalizar o conhecimento e as orientações, né? Você mencionou um aspecto interessante também, né, que é a multiplicidade, né, a multiafiliação religiosa. Então, num estudo que a gente fez recente também, não tão recente, mas tem 5 anos já aproximadamente, a gente mostra o seguinte: o brasileiro é multirreligioso, né? Você tem a filiação primária, você tem uma filiação secundária, né? E as pessoas vão de um canto para outro, né? Tomam um passe no centro, vai para sessão da Igreja Católica ou
do templo protestante, quer dizer, e também a gente tem muito acesso à informação agora que não tinha há décadas atrás, né? Então, você é bombardeado por conceitos, frases, né? E é natural que a pessoa veja uma frase do Dalai Lama, uma expressão dele, um conceito de sabedoria, e depois você veja uma manifestação do Papa Francisco, e você leia veja algo, leia algo do Chico Xavier, e assim por diante. Quer dizer, existem hoje multiplicidades de repertório, né, no sentido de espiritualidade, religiosidade, né? Então, assim, não há uma recomendação, não há uma fórmula única, né? Eu acho que a primeira questão, assim, que deve existir, né, e que o médico ou o profissional da saúde tem que respeitar é a escuta, né? Então, se aproximar do paciente e ouvi-lo a respeito disso, né? Quando você abre essa porta, você tem uma série de benefícios, né, para o paciente e para a relação médico-paciente, né? Existe uma coisa que a gente dá muita importância, né, cada vez mais na medicina, que é a competência cultural. Então, a gente precisa entender a realidade dos nossos pacientes, né? O que é o universo deles, né? Então, se você tem um paciente que faz jejum e você está tratando diabetes dele, como que você vai organizar isso, né? Se você não conhece o universo de crenças da pessoa, até nessa temática hoje, né? Nessa polêmica toda da vacinação, né? Tem pessoas aí, né, a gente tem nossas crenças e a gente tem também as chamadas falsas crenças, né, ou crenças em coisas que não são científicas, né? Por exemplo, tem uma série de coisas que a gente às vezes, né, acha que é verdade, mas que não é, né? Então, por exemplo, o morcego não enxerga. Não, o morcego tem o olho e enxerga. Ele se guia por outro sistema, mas ele enxerga. Tubarão não tem câncer, né? Tem certos mitos científicos que são completamente... Né, ou você vê a muralha da China do espaço sideral, umas coisas que não tem comprovação nenhuma, né? Então, é interessante que a gente entender o sistema de crenças das pessoas, né? A gente consegue se aproximar mais também da realidade de recomendação que você vai fazer daquilo que é mais básico, né? De se recomendar em termos de cuidados básicos da saúde, né? Então, aí nós temos as crenças em coisas pseudocientíficas, né, ou não científicas. A gente tem crenças em coisas que realmente não têm comprovação nenhuma, mas as pessoas ainda assim acreditam, né? Então não é nem pseudocientífico, é completamente folclórico. Por exemplo, 25% das pessoas nos Estados Unidos, americanos, acreditam no pezão, no Sasquatch, né, que é uma figura completamente folclórica, né? Mas um quarto da população americana acredita, né? E aí não é surpresa você ver esse país, né, dicotomizado entre democratas e republicanos, e você vê também metade, olha as implicações sociais, né? Assim, metade da população americana não acreditava que as eleições tinham sido fraudadas, né? Quer dizer, então é impressionante como que a influência, né, das crenças na vida civil das pessoas e claramente na sua saúde também, né? Isso já é muito cientificamente, né? E então existem também, além de evidências de associação, né? Quer dizer, que certas crenças, práticas, experiências que têm reflexo
em aspectos de saúde, existem também estudos clínicos de intervenções relacionadas a isso e o impacto que dá num certo tratamento, né? Uma das áreas que me interessa muito no estudo do campo das cefaleias e na neurologia como um todo é o tal do efeito placebo, né? Então, o que é o efeito placebo, Ricardo? Pode-se colocar de uma outra terminologia até, que é o chamado efeito contextual, quer dizer, tudo que faz efeito benéfico para a pessoa num tratamento, mas que não é o fator em si, o princípio ativo, né? Então, tudo que envolve, né, a confiança no tratamento, o acreditar no tratamento, a expectativa, enfim, são vários fatores, né, biológicos também, condicionamento, até genética, que influenciam essa resposta contextual, né? E, e aí você tem alguns fatores predisponentes que são bastante importantes. Por exemplo, já é estudado no tema da analgesia, no tema da dor, que a pessoa mais otimista ela tem uma resposta ao placebo maior do que a pessoa não otimista. Quer dizer, o acreditar que ela vai melhorar, né? Ou a pessoa que tem esse olhar mais positivo para as coisas, isso interfere no desfecho depois de melhora, no caso aí já muito conhecido em relação à dor, né? Entendo. Ah, de novo, como você disse, esse é um tema tão interessante, tão profundo, que a gente poderia passar muito tempo, e agradeço muito o que você já está nos trazendo aqui, que desperta curiosidades. Um dos pontos que você citou, além de ter colocado sobre a crença das pessoas, sobre acreditar, né? Acreditar em Deus, acreditar em práticas, mas também acreditar em o que se diz, o que se fala, né? O que se envolve ao redor. É muito interessante que você colocou sobre a prática ou a competência social, não é isso? Competência Cultural. cultural do paciente, para que você possa realmente fazer essa recomendação, essa indicação do melhor. Nada mais importante do que conhecer mesmo do outro lado, né? E que bom que há médicos como você que estão orientando outros a fazer isso mais. A prática da auditiva, né? A audição, e pegar lá. Bom, crenças, chegar a um benefício comum, chegar ao estado positivo que permite a maior cura, né? Isso é excelente, né, para um ser humano conseguir seguir esse rastro, né? E dentro dessa sua experiência com tantos pacientes e tantos estudos, né, como, como começar a buscar esse equilíbrio, né? Porque as pessoas querem acreditar, vão buscar algo novo, algo diferente, elas precisam disso, sabem que estão com mais ou menos saúde, mas elas vão pela crença também, né? Agora, em que momento essa crença, na sua experiência, diz, olha, está na hora de procurar o seu equilíbrio, né? Quais são esses fatores, assim, abertos ou gerais que faz com que a pessoa tenha essa consciência? Interessante, Ricardo, que muitas práticas espirituais, religiosas, se baseiam exatamente na procura do equilíbrio, né, físico, mental. Então, vamos para o leque, para o menu de práticas, né, existentes. Vamos falar pelas mais comuns, que são as orações, né? Então, e é interessante, né, quando você avalia os tipos de orações, porque você tem rezas, orações que são peticionárias, né? E tem uma série de classificações, mas eu queria trazer duas que são interessantes, que é a oração de agradecimento versus a oração peticionária, né? De pedir algo, né? E é interessante que a oração peticionária tem um impacto na saúde de uma forma.
Perdão, voltou. Eu estava falando que a oração peticionária tem um impacto na saúde de uma forma e a oração de agradecimento tem um outro impacto, né? Por quê? A de agradecimento é uma maneira que você se coloca de olhar o lado positivo daquilo que você tem, né? Quer dizer, você valoriza o lado bom, você agradece as coisas que você tem e você dá a proporção, né, maior para o lado bom do que para o lado negativo que você está vivendo, né? E não é à toa que essa oração de agradecimento tem um impacto melhor, maior, né, na vida das pessoas, nos aspectos de saúde, do que a oração peticionária, que é uma oração que você está pedindo por algo que está sofrido, que você no final acaba ressaltando um lado mais negativo, né, da experiência, né? Então é interessante que existe essa diversidade e aí alguns estudos que mostram também, né, qual seria uma prece, né, uma oração mais analgésica, né, qual seria uma oração que tranquiliza mais, né? E a gente tem esse repertório de recursos aí na mão das pessoas, né? E a gente ainda precisa entender melhor o papel de cada uma delas, até para poder voltar para a própria pessoa e reforçar aquilo que ela já tem na mão que possa ser útil, né, para um enfrentamento de uma situação qualquer de saúde, né? Entendi. Ou seja, muitas vezes a procura, ou seja, procura pelo equilíbrio é que chega até a uma crença, né? Você buscar uma crença, acreditar, a religiosidade. E interessante é que, quando você contou isso, você estava citando essas orientações, principalmente sobre as regras, né? E me faz pensar como existe realmente essa intenção da reza. Muito tem a ver com o que você quer, o mais positivo e o mais negativo se conecta com uma reza de agradecimento, né? E a outra que é de pedir algo, né? Vocês lembraram, estava há muito tempo atrás, num tempo imenso, grande, muito grande, e aquele líder espiritual, ele disse, olha, vamos todos agora, ao invés de pedir algo para essa entidade, por que não a gente agradece? Sabe? Foi realmente uma forma muito interessante de viver aquele momento espiritual e dar valor àquilo que nós já temos, como você diz, né? Então, a procura do equilíbrio, muitas vezes, consiste em ter essa consciência, o quanto a religiosidade ela pode permitir isso também, né? Agora, doutor Mário, o que acontece, o que pode acontecer com uma pessoa se ela não dá atenção a essa falta de equilíbrio, né? Se a falta de equilíbrio, a busca de equilíbrio me dá um caminho, excelente, eu opto por isso, esse caminho ou não. Mas o que pode acontecer para uma pessoa quando não dá essa atenção a essa falta de equilíbrio? Algo está errado e ela não faz nada em relação a isso. Olha, Ricardo, isso aí é, na verdade, a origem de todas as doenças, né? Existe uma lei da natureza que todas as células e toda a vida praticamente no planeta está inserida, que é a chamada homeostase, quer dizer, equilíbrio das forças e um equilíbrio interno do funcionamento da célula, do organismo, do tecido, versus o externo, né? Então, a gente sempre tem uma necessidade de adaptação, né? Então, a gente sempre vai viver para continuar vivo, né? Para que a saúde se mantenha ou para que uma célula até continue funcionando bem, ela precisa estar equilibrada internamente e equilibrada na sua relação do meio interno com o externo, né? Então, que
o que isso faz em relação às nossas escolhas e aquilo que a gente faz por nós mesmos, né? Então, é muito importante que exista um chamado autocuidado, né? Que a pessoa se volte para as suas questões internas e a relação que tem com o meio externo, né? Fisicamente e mentalmente, fisicamente, materialmente e imaterialmente. Então, o organismo tem uma série de sistemas de defesa. Nós temos anticorpos, nós temos células de defesa, nós temos mecanismos como o da dor, que é um mecanismo de defesa, febre, tosse, diarreia, até falta de ar, quer dizer, cansaço. Então, a gente tem que respeitar esses sinais do organismo para entender que está ocorrendo algum grau de exaustão, né? Então, as práticas relacionadas como você colocou, né, a integração, né, e a inserção do indivíduo com aquela crença maior, ou Deus, ou algo superior, aquilo traz para a pessoa um recolhimento e um redirecionamento das suas escolhas, das suas práticas, das suas atividades para algo mais positivo, benéfico, né? Então, voltando aí à prática das orações, né? É algo que é feito rotineiramente, você recondiciona, né? Você faz um contato com uma realidade de plenitude, de alcance de potencialidades, de mais tranquilidade, de mais positividade, e isso tende a refletir em melhores escolhas, né? E você não insistir em caminhos também que vão levar à colisão e a algum distúrbio físico ou mental. Então, existe uma diversidade, né, de situações que são oriundas, né, doenças que são relacionadas a alterações comportamentais, né? Vamos partir por uma coisa simples, cigarro, bebida, né? São dois elementos que são implicados na gênese de muitos problemas de saúde, né? O que mais mata no mundo é doença cardiovascular e câncer, né? E o cigarro é um elemento aí importante nisso. Então, quer dizer, e aí você volta a uma situação de escolha, né? Quer dizer, por que a gente não consegue fazer o ideal, né? Não existe um ser humano que se trate perfeitamente bem todo o tempo. A gente sempre vai lá, escorrega e come uma coisinha que não pode, ou não faz o exercício que deve, ou não tem um padrão mental que gostaria, ou se irrita com alguma coisa, ou, enfim. A gente sempre vai esbarrar, né, no desequilíbrio físico, mental, e é isso que vai gerar a grande maioria das doenças, né, ou pelo menos predisposição a doenças, né? E então, quando a gente pensa em saúde populacional também, né, a gente está falando de hábitos rotineiros, né, coisas do dia a dia das pessoas que é importante elas terem consciência e modificarem os seus hábitos, né? Então, tem estudos aí, uma entidade muito importante, né, que é o Global Burden of Disease, que é uma fundação que avalia os riscos e os números relacionados à carga das doenças, né, o impacto das doenças, e as publicações recentes sempre mostram a importância
de hábitos saudáveis, né, de alimentação, atividade física e também da influência de situações externas tóxicas que devem ser evitadas. Então, todo fator que gera proteção a essas questões, né, vai ser benéfico para a saúde. Então, se você tem, por exemplo, um código de conduta, né, e aí por que a religiosidade tem tanta influência em psiquiatria, em saúde mental, além de diversas questões, né? Mas um dos tópicos muito importantes é em relação ao código de conduta mesmo. Então, você tem religiões, por exemplo, que são abstêmicas, né? De você, por exemplo, ser proibido o uso do cigarro ou da bebida. Então, aquela pessoa com uma predisposição para tropeçar na doença do álcool e do uso de substâncias, ela vai ter um freio social, comportamental, através desse código de conduta. Esse é um ponto, né? Quer dizer, existe uma maneira de barrar os comportamentos através da punição, né? E isso tem uma influência, mas a influência positiva é desse mecanismo de a pessoa entrar em contato com uma realidade interna, né, e buscar o seu equilíbrio interno, e também ela avaliar e fazer as escolhas certas em relação às influências externas, né? E aí a gente vive nessa lei da homeostase, que é obrigatória para todos nós, sem a qual, se você não respeitar, você vai ter algum aviso do corpo, né? Alguma doença, e aí a gente tem uma série de doenças que são assim chamadas, né, somáticas funcionais. Então dor, sistema digestivo, problemas de sono, ansiedades, depressões e um universo enorme de queixas e sofrimentos das pessoas, que envolve a necessidade de um equilíbrio, né, como você falou, e aí as ferramentas necessárias para a gente devolver aquele equilíbrio para a pessoa. Ou seja, o equilíbrio está e continua dentro da atitude de cada um de poder fazer o melhor, né? Ou seja, como você comentou sobre o impacto numa lei global, lei universal sobre o equilíbrio. É interessante que você nos faz pensar sobre desde uma célula que precisa de equilíbrio, quanto mais então um corpo complexo como o nosso. Mas os hábitos têm tudo a ver com isso, né, doutor? Ou seja, eu tenho a consciência do meu corpo, eu tenho que ter a consciência do que é melhor para mim. Não é fácil, né? Com tantas coisas acontecendo ao redor que nos chamam sempre para fazer coisas não tão boas, né? Mas a gente ter a consciência já é algo bom, e o próximo passo é tomar essa decisão. Agora, sem dúvida, as orientações são sempre muito bem-vindas, né? Porque quando a gente está com um médico como você, e tem, sabe, procura um melhor, um bem-estar, algo, a gente procura as orientações. Então, nesse momento, eu quero até revelar aqui para os nossos amigos, né, que você tem me orientado já há quase 10 anos, ou seja, sou um paciente de neurologia, tive um AVC, e quem me salvou, depois da minha esposa, que me levou até você, naquela noite desafiadora, não é? Um AVC, e você realmente coordenou aquela atividade aí por diante. Então, este convívio sobre a recomendação do que é melhor, ainda mais no meu caso, que foi um fato que mudou totalmente a minha vida, ou seja, novas escolhas que eu tive que fazer, e eu me considero muito feliz, e considerando as suas orientações também. Então, já que estamos aqui, tendo ouvido tantas informações e experiências suas, já estamos caminhando para a etapa final da nossa conversa de hoje, doutor Mário, vamos fechar com o melhor estilo possível, né? Sobre as suas recomendações, considerando o meio que nós estamos hoje, esta pandemia, como você já citou também no seu relato, né?
considerando tudo que está acontecendo ao redor. Se houvesse algumas orientações básicas, simples, mas que você gostasse de deixar para nós para uma vida melhor, considerando que você já comentou sobre espiritualidade, sobre os melhores atos ou melhores hábitos, sobre as crenças de que você pode ser mais positivo e trazer a melhor saúde para você, quais seriam, no seu ponto de vista, as melhores orientações nesse momento? Que difícil, hein, Ricardo? Aí você me coloca numa sinuca aí, né? Mas eu acho assim, ó, uma oportunidade para a gente conversar sobre alguns temas importantes, né? O, o matuto, né, do interior, o caboclo, ele tem uma frase muito sábia, né? Que a solução para os problemas todos é muito simples. Você tira o que é ruim da sua vida e põe o que é bom. Né? E tudo segue nessa linha mesmo, né? E a pandemia traz uma série de desafios e de ensinamentos, né? E ela coloca a gente numa situação bastante difícil, né? Primeiro pela cerceamento da nossa liberdade, né? Então a gente ficou preso, né? A gente não consegue mais locomover, a gente não consegue mais ir para os locais que a gente gostaria. Então estamos numa certa prisão, realmente, né? Não só figurativa, né? Não é uma prisão nem mental, é uma prisão física mesmo, né? Porque estamos mais restritos a casa, estamos com limitação, né? Assim, pessoas com agenda de viagens que não tem mais, e, enfim, isso alterou muito. E essa sensação de prisão, ela gera um comportamento diferente nas pessoas, né? Quer dizer, as pessoas elas ficam mais arredias, elas ficam mais agressivas, medrosas, né? E, e nós temos um tempo de incertezas, realmente, né? Quando é que vai acabar a pandemia? Né? Ninguém sabe, a gente nem arrisca mais projeções, né? Porque todas essas projeções matemáticas e tudo acabam indo por terra, porque incrivelmente o comportamento humano interfere de uma maneira surpreendente, né? E aí a gente precisa tirar uma lição disso, né? Eu acho que essa dimensão que a pandemia trouxe, né, das limitações e ao mesmo tempo oportunidades, né? Eu lembro há um ano, o começo da pandemia, para muita gente era de alívio, né? Então estava num ritmo forte, e dá um descanso, né? Aí passou um mês, dois, aí ninguém mais aguentava ficar né, sem fazer aquilo que estava acostumado a fazer, né? Aí a gente lembrava, como era bom, então, tá vendo como funciona as reuniões online, olha que beleza, live, passou 2 meses, ninguém aguentava mais live, né? Ninguém aguentava reunião, Zoom e qualquer outra ferramenta, né? Então, realmente, é interessante também que a pandemia nos desafiou em momentos diferentes, né? Até você pensar em quando era setembro, outubro, a gente tinha uma ideia, né? E isso era até com base científica, né? Claro, de que a pandemia estava recrudescendo, né? Aí volta o Thanksgiving americano, né? E uma nova surto de casos, aí o final do ano e as aglomerações, aí volta-se um pico e a doença pior como nunca esteve, né? Aqui no Brasil, principalmente. Então, eu acho que cada momento também da pandemia nos trouxe uma lição diferente, né? E um desafio diferente. Eu acho que cada um tem que trazer para si, né? Isso não só
pela pandemia, né? Mas acho que qualquer acontecimento na nossa vida, negativo ou positivo, ou de qualquer natureza, ele deve gerar uma reflexão para a gente entender o que aquilo representa e o que a gente pode modificar e melhorar a partir do que aconteceu, né? Então, acho que é um aprendizado contínuo. Eu acho que a pandemia nos convida a essa reflexão e nos convida à flexibilidade, né? A pandemia, ela tá gritando por isso, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você está preso, você precisa ter uma flexibilidade maior, você tem que se adaptar às situações, né? Então, vai ficar melhor quem tiver a melhor condição de adaptação às restrições, né? E eu acho que isso é o mais importante, né? E também, apesar de todas as informações e todo esse massacre de dados, de mortes, de coisas que aparecem muito negativas, né? A gente também tem que ter o olhar do que a gente tem de bom ainda, né? Quer dizer, e dar a proporção correta para as coisas, porque é muito fácil você ser absorvido pela incerteza e pelo pânico, pela a informação de morte, né? E, e você se intoxicar com isso, né? Claro que a gente precisa respeitar inclusive as necessidades, né, de isolamento, né, de uso de máscara, do uso da limpeza das mãos, que são coisas já que estão absolutamente consagradas aí para evitar a explosão da pandemia. Mas da gente, acima de tudo, dar a proporção correta às questões mais importantes da nossa vida, né? Então, eu acho que a gente tem que levar esse convite e deveria ser um exercício diário, né, de priorização na nossa vida, quer dizer, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, a gente tem que estabelecer prioridades e fazer aquilo que é importante, né? Existe um exercício interessante que é o exercício dos 4 quadrantes, né? Você coloca ali numa uma lousa, né? Num material externo, você faz um risco, né? Uma cruz no meio, e você vai colocar o quadrante, vai dividir em 4 quadrantes, você coloca num lado importância, no outro lado urgência. Então, o que é mais importante e mais urgente aqui, né? O que é importante, mas não é urgente, que você deveria fazer, e a gente acaba fazendo muito mais o que é urgente, mas também aqui desse lado que seria o urgente, mas não importante. E você também vai se surpreender que nesse quadrante daqui, né, você vai ter coisas que não são urgentes nem importantes e que a gente ainda assim gasta tempo fazendo, né? Então a pandemia escancarou isso, né? Assim, então o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, o que pode ser feito, né? E o que não dá para fazer também, né? Que a gente vai ter que abrir mão, né? Então o mundo mudou mesmo e acho que vai mudar cada vez mais, mas acho que esse foi um ensinamento que eu acho que se você então respondendo a sua pergunta, né, qual que é a recomendação, eu acho que é trazer para si próprio esse convite ao repensar das prioridades, né, e fazer o exercício da importância e da urgência e tá sempre todo dia a busca, né, e na luta de equilibrar as nossas tarefas, né? Os nossos pensamentos, emoções e atitudes. Doutor Mário Pérez, um médico
que trouxe a amizade. Esse é o privilégio que eu tenho do meu relacionamento com você, doutor Mário, porque eu venho conhecer um momento especial da minha vida, você contribuiu para a minha recuperação, para a minha saúde, e hoje estamos aqui juntos, trazendo informações e experiência para muitas pessoas. Então, te agradeço muito por isso, Eu doutor que Mário. agradeço. Parabéns Essa pelo seu última trabalho mensagem aí. sua aí, claríssima, do quadrante, sem dúvida que deriva da flexibilidade no momento como nós estamos, mas também de você entender onde pode contribuir pelo conhecimento. Eu gostei das coisas importantes e emergentes, e eu vou fazer um exercício. Eu espero que quem está ouvindo aqui procure a sua folha também, seu melhor momento para fazer, para a gente vai poder se surpreender juntos, né? Doutor Mário, muito obrigado por Eu que enorme agradeço. prazer de ter você aqui e compartilhar essa sua experiência e suas informações. Esperamos tê-lo para próximas vezes também. E, inclusive, se queres, podemos hacerlo em espanhol para um grupo muito especial também. Essa é outra habilidade do Dr. Mário Pérez. Ele também conversa muito bem comigo em espanhol. Não é? Então, vamos fazer isso das formas possíveis, Dr. Mário. Já está convidado e teremos o prazer de tê-lo novamente aqui. Espero que tenhamos crescido mais juntos depois dessa nossa conversa de hoje. Sem dúvida. Será um prazer. Espero estar junto com você aí em outros eventos, em outras situações. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos e vamos continuar aí nossas conversas. Muita saúde, equilíbrio e, com o que aprendemos hoje, flexibilidade e prioridade. Prioridades para as melhores coisas. Obrigado, doutor Mário. Obrigado. Hasta luego.